Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Governo libera a vacina da Pfizer para crianças de até 4 anos com comorbidades. Ministro Alexandre de Moraes barra investigações sobre erros dos institutos de pesquisa. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente. O Ministério da Cidadania prorrogou por mais 30 dias o prazo para atualização do cadastro único. O Pedro Leão traz os detalhes. O prazo terminaria nesta sexta-feira. Apenas as famílias com cadastros revisados pela última vez em 2016 ou 2017 foram convocadas para atualizar as informações. O CAD único dá acesso a programas sociais como o Auxílio Brasil, o benefício de prestação continuada e a tarifa social de energia elétrica. Se o cadastro não estiver atualizado, a família tem o benefício bloqueado. Quem tiver que atualizar o cadastro deve comparecer a um centro de referência de assistência social ou a um posto de atendimento do cadastro único do município onde mora. O Ministério da Saúde autorizou a aplicação de vacinas da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos, mas apenas naquelas que tenham comorbidades. A ampliação do imunizante para essa faixa etária foi autorizada pela Anvisa no mês passado. Não foi informado quando as doses vão chegar ao Brasil, nem há previsão para as demais crianças. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o suspeito de assassinato durante uma discussão em um restaurante na Barra da Tijuca, no início do mês passado. O Leonardo Ack traz os detalhes agora. Oi, Léo, boa noite para você. Boa noite, Celso. Boa noite a todos. Olha, o Fábio de Oliveira Júnior estava escondido numa casa de praia em Maricá, na região metropolitana do Rio. Câmeras do circuito interno do restaurante, que também funciona como boate, flagraram toda a ação. O Fábio aparece numa confusão generalizada até que atira em Bruno Alves da Silva, de 38 anos. Segundo a polícia, os dois tinham um histórico de brigas motivadas por uma disputa. Eles estariam envolvidos em golpes com o uso de cartão de crédito. Salsi. Obrigada, Léo, pelas informações. Nos Estados Unidos, ao menos 5 pessoas morreram em um tiroteio na Carolina do Norte, inclusive um policial que estava de folga. O tiroteio foi em uma área residencial. Você acompanha nas imagens. Diversas viaturas da polícia foram enviadas ao local. De acordo com testemunhas, o atirador parecia ser um adolescente e vestia roupa camuflada. A polícia prendeu o suspeito, mas a identidade dele não foi revelada. A motivação ainda é investigada. De volta ao Brasil, a cidade de Barbacena, em Minas Gerais, foi incluída na lista de municípios que decretaram situação de emergência por conta das chuvas. A Virgínia Nalon traz os detalhes. Virgínia, boa noite para você. Ei, Salso, boa noite para você. Agora a cidade pode solicitar recursos federais para a recuperação de áreas afetadas pelos temporais. Barbacena se junta a outros 7 municípios que decretaram situação de emergência. São eles Alfenas, Capetimba, Aracitaba, Alto Rio Doce, Laçance, São João del Rei e São Gonçalo do Sapucaí. 405 pessoas seguem desabrigadas e 1.733 desalojadas. Nenhuma morte foi registrada por conta das chuvas desde o dia 21 de setembro. Salsi. Obrigada, minha querida, pelas informações. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, suspendeu as investigações da Polícia Federal e do CAD contra os institutos de pesquisa. O Matheus Escavazini traz as informações direto de Brasília. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. O ministro tornou os inquéritos sem efeito porque entendeu que cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar os institutos de pesquisa. Moraes alegou que a Polícia Federal e o CAD não têm competência legal para realizar as investigações. O ministro determinou também o envio da decisão à Corregedoria Geral Eleitoral e à Procuradoria Geral Eleitoral para a apuração de eventual prática de abuso de poder político. Algumas empresas de pesquisa vêm sendo criticadas pela diferença entre as estimativas e o resultado no primeiro turno das eleições. Salsi.
Obrigada, Matheus. Já falamos de novo. A nova direção do Tribunal Superior do Trabalho tomou posse nesta quinta-feira em Brasília. Cerimônia de posse contou com a presença de várias autoridades. Lélio Bentes Correia assume a presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. O ministro Aloísio Correia da Veiga é o novo vice-presidente. E a ministra Dora Maria da Costa assume a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Eles foram nomeados para ficar nos cargos pelos próximos 2 anos. O ministro Lélio Bentes é de Niterói, no Rio de Janeiro, e especialista em direitos humanos. Está no Tribunal Superior do Trabalho há 19 anos. Não há paz sem justiça. E não há justiça sem juízas e juízes independentes, corajosos, comprometidos até as entranhas com os valores democráticos e da cidadania. O Ministério da Infraestrutura vai investir no transporte de mercadorias pelos rios e pelo mar para baixar os preços para os consumidores. A afirmação é do ministro Marcelo Sampaio em entrevista exclusiva ao Jornal da Record. Ele também adiantou detalhes sobre a privatização do Porto de Santos. O Porto de Santos é um porto hoje que precisa de investimento, precisa continuar expandindo, ter o canal de acesso com mais eficiência para acessar as embarcações, elas entrarem e saírem dentro do porto. E a gente tem visto que o setor privado tem interesse em operar os portos. Então a gente fez isso com o porto no Espírito Santo e agora o Porto de Santos é o próximo porto que vem para a privatização. O BR do Mar foi uma legislação, nós mudamos o marco legal que fala sobre cabotagem. Cabotagem é aquela navegação na costa do Brasil. Você sai do Porto de Santos, vai ao Porto de Salvador, vai ao Porto de Suape, vai até Itacoatiara, no Foz do Rio Amazonas. A gente tem utilizado, então, um fomento via BR do Mar, para que nós possamos trazer mais embarcações para estarem navegando na nossa costa. Isso vai diminuir o custo do Brasil, porque a gente vai pegar produtos do Rio Grande do Sul, em vez de subir de caminhão até o Rio Grande do Norte, eles podem então pegar a cabotagem e subir aos portos do Nordeste, diminuindo assim o custo também da mercadoria na prateleira para o brasileiro. E a navegação nos rios, a chamada navegação fluvial, é outra preocupação também. Também sendo incentivada. Nós vamos agora em novembro soltar então uma política voltada para fomento às hidrovias, com o que vamos chamar de BR dos rios. E esse fomento vai trazer então o setor privado também para fazer investimentos nas hidrovias. E no geral, na área de infraestrutura, o que mais a gente pode acrescentar? Nós estamos falando de um país que fez só no setor de infraestrutura de transporte 100 leilões, são praticamente 120 bilhões de reais que já estão contratados com o setor privado. E se você somar o setor de óleo e gás, saneamento e energia, nós temos 1 trilhão de reais contratados com o setor privado. Ou seja, o Brasil está no caminho certo. Nós, dessa forma, com esse olhar sério, técnico para a agenda, com honestidade, a gente vai tirar esse país desse eterno gerúndio do país em desenvolvimento e ser um país desenvolvido de fato. Eleições 2022. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, esteve em Pernambuco. O presidente Jair Bolsonaro foi ao Recife nesta quinta-feira. O candidato à reeleição pelo PL teve encontro com lideranças evangélicas. Bolsonaro disse que, segundo a Associação dos Supermercados, houve queda de 10% nos preços dos alimentos da cesta básica. O presidente afirmou ainda que acertou com o Ministério da Economia a desoneração da folha de pagamento do setor da saúde, para cobrir os custos com o pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. De acordo com os coordenadores da campanha, pesquisas internas indicam que o presidente Bolsonaro tem conquistado os principais objetivos: ampliar a vantagem em São Paulo e virar o resultado em Minas Gerais. Aqui no Nordeste, a intenção é não perder votos, já que, apesar da derrota no primeiro turno, Bolsonaro conquistou 1,5 milhão de votos a mais do que em 2018. Durante o comício, o candidato negou que vai acabar com o Auxílio Brasil. Sou apaixonado por uma nordestina e a minha filha, em suas veias, corre sangue de cabra da peste. Não adianta rotular. Aqueles que falam que eu vou acabar com o Auxílio Brasil é mentira. O presidente seguiu depois para um encontro com educadores e empresários em São Paulo. Nessa sexta-feira, Jair Bolsonaro vai a Duque de Caxias e depois a Belo Horizonte. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve agendas em 2 estados do Nordeste.
Pela manhã, Luiz Inácio Lula da Silva esteve em Aracaju, Sergipe. Ele participou de uma caminhada na Praça da Bandeira. Em cima de um carro aberto, Lula cumprimentou os apoiadores e depois falou à imprensa. E gerar empregos imediatamente. Todo mundo sabe que quando uma economia começa a crescer, que começa você ver muita grua fazendo prédio novo, ali você consegue gerar muito emprego. Que você vai pegar as pessoas que não têm uma qualificação, não tem curso médio. À tarde, Lula também participou de uma caminhada em Maceió. Paulo Dantas, governador do estado e aliado de Lula, que foi afastado por suspeita de desvio de dinheiro público, participou do evento. Lula começou a caminhada pelo Nordeste ontem e termina amanhã aqui em Recife. A avaliação da campanha é que, mesmo com a votação expressiva que ele teve aqui, ainda há margem para conquistar novos votos. Um relatório da ONU mostrou que mais de 4 milhões de refugiados e imigrantes venezuelanos que vivem na América Latina e no Caribe não têm acesso a serviços básicos. Entre os motivos estão o aumento do custo de vida, os impactos econômicos gerados pela pandemia e as altas taxas de desemprego. A maioria fugiu da pobreza e da violência na Venezuela, país governado pelo ditador de esquerda Nicolás Maduro. E o governo do Japão pediu a médicos e governos locais que se preparem para um possível surto de coronavírus e de gripe a partir de dezembro, quando começa o inverno. As informações com a correspondente Silvia Kikuchi. A primeira reunião da Força Tarefa, que vai lidar com o possível surto duplo, foi realizada nesta quinta-feira. Segundo o primeiro-ministro Fumio Kishida, o governo japonês deve reforçar o sistema de saúde com novos lotes de vacinas. O premier também avalia uma nova política contra a Covid. No mês passado, o Japão reduziu as restrições contra a doença. Ainda na Ásia, Taiwan também relaxou as medidas adotadas na pandemia e nesta quinta voltou a receber turistas estrangeiros. De Tóquio, Silvia Kikuchi. E as populações de animais caíram mais da metade em 4 décadas no mundo, segundo o relatório da ONG internacional WWF. Quem traz os detalhes é a correspondente Ana Paula Gomes. Isso vem acontecendo em diferentes ecossistemas, nos oceanos, nas florestas. A queda foi em média de mais de 2/3 entre os anos de 1970 e 2018. Muitos cientistas acreditam que estamos vivendo a 6ª extinção em massa desde os dinossauros e pedem a redução das emissões de carbono e do desmatamento para combater a destruição da natureza. De Lisboa, Ana Paula Gomes. Um dispositivo usado por passageiros para rastrear as bagagens em aviões para saber se elas vão chegar ao destino final é alvo de uma polêmica. Especialistas dizem que esse tipo de aparelho pode interferir na segurança dos voos. Ao despachar as bagagens nos aeroportos, muitos passageiros se perguntam: será que as malas vão chegar ao destino? É frustrante a gente chegar no destino, não tem roupa, não tem os pertences da gente, não tem as coisas que precisa. Demorou quase 30 dias para entregarem minha bagagem. Eu vim num voo de Portugal para São Paulo. De acordo com o Procon de São Paulo, o número de reclamações sobre malas extraviadas aumentou mais de 150% no primeiro semestre desse ano em relação aos últimos 6 meses de 2021. Segundo a Sociedade Internacional de Telecomunicações Aeronáuticas, a chance de um passageiro perder a mala em um voo internacional é 5 vezes maior do que em um voo doméstico. Para evitar esse tipo de problema, passageiros frequentes como o André usam um tipo de rastreador que indica a localização da mala em qualquer lugar do mundo. A vantagem de saber onde está a sua mala extraviada é justamente você diminuir o tempo de espera. O que preocupa os especialistas em aviação é que esses rastreadores emitem sinais que podem interferir nos sistemas de comunicação entre o piloto e a torre, nos comandos da aeronave e até nas operações de pouso e decolagem. E se isso acontecer, o risco para a segurança do voo é muito grande. Uma aeronave de 200 passageiros, imagina o volume de bagagem que está aí dentro se cada um cisma de colocar ali um determinado rastreador. O especialista alerta que mesmo que esse tipo de equipamento seja homologado, sempre existe a preocupação
com rastreadores piratas. Colocar isso dentro de uma bagagem e você ter uma consequência muito grave por conta desse pirata que está sendo colocado dentro de uma mala de viagem, etc. As companhias brasileiras ainda não se posicionaram sobre uma possível proibição do equipamento. E, por enquanto, André não pretende abrir mão da tecnologia. Eu vou continuar usando, até porque eu coloco lá no fundo da minha mala. É muito útil, não vou deixar de utilizar, né? Para os amantes do automobilismo, o Brasil vai sediar pela primeira vez a Fórmula E, uma corrida de carros elétricos. O lançamento do evento aconteceu nesta quinta-feira em São Paulo. A categoria, certificada com o selo Carbono Zero, chega pela primeira vez ao Brasil. São carros totalmente elétricos, capazes de alcançar 320 km por hora. Eles vão percorrer um circuito de cerca de 3.000 metros na região do Sambódromo. A Fórmula E tem tudo a ver o que é a cidade de São Paulo. Rapidez, tecnologia, respeito ao meio ambiente, amor, emoção e a busca contínua de estar melhorando. O primeiro encontro dos apaixonados por automobilismo com a Fórmula E está marcado para o dia 25 de março do ano que vem. O evento, que levanta as bandeiras da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente, tem o potencial de gerar cerca de 8.000 empregos, diretos e indiretos, segundo os organizadores, e vai levar a imagem de São Paulo para 180 países. Com a Fórmula E, São Paulo quer acelerar a entrada do Brasil no mapa mundial da mobilidade elétrica. Este foi o Jornal da Record. Outras informações na primeira edição do JR 24 horas, às 7 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.